Bom pessoal, como a gente tinha prometido para vocês, a gente vai fazer aqui um reviewzinho mais ou menos de como foi a prova, como foi nossa experiência na meia maratona de Buenos Aires, levando em consideração tudo o que aconteceu no processo e também na prova, tá? A gente escolheu essa prova por ser uma prova muito plana, muito legal de fazer, de acordo com os feedbacks que a gente estava pegando na internet quando a gente estava pesquisando, porque passa por vários pontos turísticos, é um clima muito agradável, uma prova muito famosa. Além de tudo isso que a Ana falou, ainda o percurso é muito plano, que a gente achou muito interessante, principalmente para conseguir bater o nosso RP, né? Que na época era um dos objetivos dessa prova aqui. Mas como a gente já adiantou para vocês no outro vídeo, infelizmente a gente teve aí uma mudança de planos obrigatória, porque a gente desenvolveu uma lesão, né? Uma inflamação no joelho. Bom pessoal, então, como a Ana falou, a gente teve que fazer essa alteração de planos aí, né, no meio do percurso, mas a gente já tinha certeza que nós viríamos, nem que se fosse para caminhar a prova inteira ou para nem fazer, mas para aproveitar a viagem que a gente já tinha marcado. Inclusive depois aqui de Buenos Aires, onde foi a prova, a gente vai para Mendoza, né? E lá a gente vai continuar a nossa viagem. Então por isso que a gente separou em 2 vídeos. No plano inicial era para ser um vídeo só, mas como a viagem se estendeu, a gente acabou separando em 2 vídeos. E agora a gente está gravando o segundo para vocês com o nosso ponto de vista. Bom, mas falando exatamente da prova em si, foi muito bom participar, valeu muito a pena. Realmente é uma prova muito gostosa, como todos falam. É muita gente que faz essa prova, então assim, a cidade meio que, digamos que para essa prova, entendeu? Na fila, vocês puderam ver que a gente filmou, uma fila gigantesca de pessoas que participam da prova para retirar o kit e tudo mais. Pelas informações que a gente teve, parece que nos anos anteriores sempre acontecia a meia maratona e a maratona, tudo junto em um dia só. Mas gente, é muita gente, eu não tinha noção de quanta gente que participa realmente dessa prova. E esse ano eles fizeram uma divisão. Então agora no último dia 27 de agosto aconteceu a meia e a maratona vai acontecer no final de setembro. Mas mesmo assim, é muita gente. Inclusive, na hora da largada, logo que a gente começou a prova, não deu nem 100 metros, 200 metros, a gente parou de correr. Porque, tipo assim, todo mundo parou, não tinha como passar, não tinha por onde passar. Aí tinha uma cerca dos lados, muita gente começou a tentar pular, e xingando, reclamando. Então, realmente, uma prova para bater RP, eu não sei se essa seria a ideal, por conta dessa quantidade de pessoas. Esse foi um ponto negativo, porque assim, pensando no nosso objetivo inicial, provavelmente isso atrapalharia muito, tanto psicologicamente como o tempo em si, né? A gente tem que parar de correr como aconteceu, porque não tinha o que fazer. Além desse fato de ter parado a prova porque as pessoas não conseguiam passar, tinha muita gente tentando ultrapassar e sem espaço, então várias pessoas caíam do nosso lado, meio que saía rolando ali, trocando, caindo, tropeçando e caía, se machucava e tipo, meio que dá um desespero. Então isso fazia a gente ficar um pouco mais alerta, tipo, vamos com calma, não adianta querer queimar a largada ou acelerar demais, porque não tinha espaço pra isso. Foi a primeira vez, da Ana também, mas a primeira vez que eu vi gente assim caindo na prova por afobação, sabe, de querer ultrapassar os outros. Teve um rapaz que passou a gente, ele pranchou de peito assim no chão, porque ele tentou ultrapassar uma senhora. A senhora acho que acabou relando no pé dele, não sei direito o que aconteceu. Depois uma outra senhora caiu, mas ela tropeçou num bueiro que tinha assim na rua. Mas assim, realmente foi uma afobação muito grande. Eu não sei se o pessoal chega atrasado ou o que acontece, mas foi isso que a gente viu, né? Mas na verdade eu acho que é o seguinte, quando a gente tem um planejamento, por exemplo, se eu fosse fazer o que eu planejei, o meu pace era 5:10, eu não conseguia atingir esse 5:10 pela quantidade de pessoas. A gente começou correndo com pace quase 7, 6:55 e logo parava, e isso atrapalha quem realmente tem um planejamento ali para cumprir. O ponto de largada era no meio de umas praças, perto de avenidas principais, e eles avisaram com bastante antecedência bloqueios das vias para ninguém conseguir chegar perto, assim, de carro, né? E aí, durante a prova, muitas das vias estavam com essas interdições e aí a ambulância tinha livre acesso. Então, durante a prova, a gente viu bastante ambulância passando. Eu não sei se pediam realmente ajuda, se teve bastante gente que passou mal ou se só fazia parte do protocolo. Inclusive, falando a respeito disso que a Ana falou das barreiras, né, é importante dizer para vocês, quem quiser nos próximos anos correr a meia maratona de Buenos Aires, nós pegamos um Cabify, não foi tão difícil encontrar, tá? Apesar de ser uma prova muito grande, a cidade tem que parar para isso, não foi difícil encontrar, conseguimos nosso Cabify lá e trouxe a gente até uma das barreiras
e já tinha trazido algumas outras pessoas, então ele já tinha consciência que não dava para atravessar ali. Aí ele deixou a gente, foi super tranquilo, porque às vezes eu sei que muitas pessoas pensam como que eu vou para a prova, se eu vou contratar um motorista, se eu vou pegar transporte público, o que eu vou fazer. Nosso jeito de ir foi Cabify, inclusive aqui, todos os dias que nós estamos aqui em Buenos Aires a gente está usando o Cabify, tem táxi também bastante para quem quiser, né? Então assim, quanto a isso pode ficar tranquilo que é bem de boa, tá? A gente ficou a mais ou menos 2 km e meio do ponto de largada. Daria para ir a pé tranquilamente numa emergência, caso a gente não conseguisse, né, o motorista de aplicativo, mas a gente conseguiu vir de carro e foi bem tranquilo esse ponto. No que a gente chegou, né, no lugar da largada, era muito grande, estava muito escuro, então a gente viu gente caindo, de escorregar, tipo, na lama, assim. A gente ficou um pouco perdido para conseguir encontrar os guarda-roupas. Isso, importante falar disso, porque não tinha sinalização legal, então quem for vir, não sei, é claro que todos os anos eles tentam melhorar, mas assim, vamos supor que ano que vem se repita esse ano, então assim, é bom chegar antes, porque a sinalização não estava legal, então a gente não sabia onde guardava os nossos volumes, onde a largada também a gente, depois que foi achar que a gente achou os guarda-volumes, banheiro, um ponto muito positivo, tinha muito banheiro espalhado por todo o parque lá onde ia ser a prova, então foi um ponto muito positivo. Eles disponibilizaram um mapinha falando exatamente onde ia ser tudo. Mas naquela adrenalina de chegar onde até o Cabify podia deixar a gente, sair a pé, a gente não consegue se localizar muito bem. Então, para não gerar aquela ansiedade, aquele nervosismo, a dica que a gente dá é chega com antecedência, porque tendo tempo, a gente consegue com calma encontrar tudo que a gente precisa. Mas se chega atrasado, aquela afobação vai virando ansiedade e uma coisa começa a dar errado e vai só atrapalhando tudo. Então chega com antecedência que dá tudo certo para entender. Apesar do outro idioma, a gente não fala espanhol fluente nem nada disso, mas é super fácil de se virar. As pessoas têm muito boa vontade em se fazer entendível e entender o que a gente está querendo. Então nesse ponto é muito tranquilo. Uma outra coisa diferente que teve aqui, que a gente nunca tinha visto em nenhuma outra prova, é que eles fizeram um ponto de banana. Então, no meio da prova, além do ponto de água, do ponto de Gatorade, tinha um ponto que eles davam banana. No primeiro ponto desse, era, acho que a banana inteira. Não era cortadinho. Era todo cortadinho. Então, todos os pontos eram cortes de bananas. Mas aí, o que acontece? Logo em frente tinha um ponto de água. E também as pessoas pegavam a banana com casca. E aí, descascavam a banana e jogavam no chão. E assim, todo mundo sabe que é muito fácil de escorregar numa casca de banana. Com água, então? A gente não viu ninguém caindo, graças a Deus, a gente também não caiu, nada disso. Mas assim, era um ponto que eu, pelo menos, tentei passar mais devagar, com mais cautela, porque eu tava morrendo de medo de cair. E tiveram, acho que 2 pontos disso. De fruta, sim. De fruta. Acho que deu tudo certo, mas é um ponto diferente que eu não tinha visto em lugar nenhum. É importante falar a respeito dos pontos. Tinha ponto de água, tinha ponto de fruta e tinha ponto de Gatorade, tá, pessoal? Eu acho que tinha uns 4 pontos de água na prova. Acho que sim. E a água era garrafa. A água era garrafa e tinha dos 2 lados da via. As vias, pessoal, são muito grandes, são muito largas. Então, assim, depois que passou aquele ponto que a gente comentou com vocês, que deu problema lá do pessoal ter que parar de correr, fluiu bem. Só que assim, nunca aconteceu, igual acontece em outras provas, assim, com menos pessoas, de correr sozinho, sabe? Quando você encontra seu pace, às vezes tem um ou outro ali perto de você, isso não acontece hora nenhuma. E assim, é muita gente o tempo todo do seu lado, sabe? Então assim, você sempre corre com alguém, aí o pessoal que também anima. Tinha umas pessoas de patins que estavam filmando, acho que transmitindo ao vivo, não sei, não entendi muito bem o que eles estavam fazendo. Sempre alguma coisa ali acontecendo com bastante gente em volta. Outro ponto que aí eu acho que não foi tão legal foi o seguinte: quando a gente foi fazer a inscrição da prova, tinha a opção de escolher camiseta, que eu acho que até era um item obrigatório, os armários, aí tinha um armário pequeno e um grande, foto e gravar a medalha, só não me lembro, eram esses. E a gente acabou adquirindo o pacote de fotos. Só que, gente, tinha muita gente pra muito pouco fotógrafo. Então, praticamente a gente não saiu em foto nenhuma. Aí as que saíram tão horríveis. Horríveis. Assim, tipo, é uma multidão de gente e aí eles colocam como uma foto nossa, que nem a gente consegue se achar na foto. Por exemplo, tem fotos que eles tiram foto de todo mundo correndo de costas e aí colocam lá como uma foto sua. E assim, uma prova de 21 km, o tamanho que foi essa aqui,
Colocando o meu número lá para encontrar as minhas fotos, tinham 36 fotos. Se eu não me engano, em Florianópolis, que é uma prova muito menor, tinha mais de 100 e poucas fotos, entendeu? Tirado de mim. Tinha muito pouco fotógrafo, a gente praticamente não via. E quando via, era tipo assim, eles tiravam a foto de uma pessoa, parava, olhava, aí você passava pelo fotógrafo, ele tava tipo assim, olhando a câmera. Então praticamente a gente sabia que a gente não tinha saído em foto nenhuma, não teve nenhuma foto boa e a gente adquiriu o pacote previamente achando que seria uma vantagem. Na véspera da prova, eles disponibilizaram que teriam câmeras de filmagem na chegada e fotógrafos extras. Só que aí, quando disponibilizam isso, antes de conseguir ver o vídeo ou a foto, você precisa pagar por isso. Se eu não me engano, era $27. E aí, alguma coisa a assim. gente se baseou nas fotos. Se as fotos que eram alguma coisa, digamos assim, básicas, já ficaram horríveis, aí a gente nem quis arriscar o vídeo, né? Porque é a chegada, e foi uma prova que a gente fez aí com um pace um pouco maior para curtir, então a gente deixou quieto. Bom, mas no geral é uma prova que vale muito a pena. Tava muito frio no dia também, isso é um ponto que a gente tinha visto na previsão do tempo, que estaria mais ou menos 15 graus, mas na verdade, chegando mais perto, a gente foi vendo e tal que estaria mais frio, e no dia tava 7 graus, tava muito frio, e o sol, como eu falei, demorou muito para sair, então não esquentava. Mas é uma prova muito gostosa, deu pra fazer com manguito, eu usei luva, o Lucas nem chegou a usar luva, nós corremos de short, e aí você começa a correr, esquenta, é só aquele perrengue no começo da prova. No geral eu acho que valeu muito a pena, eu quero voltar e fazer de novo, quero tentar voltar e fazer o pace que eu tinha como objetivo no começo, apesar de todos esses pontos que a gente falou sobre o tanto de gente, a dificuldade de tentar bater RP, mas é uma coisa que eu quero tentar, pode ser que numa próxima vez não seja dessa forma, né, tão cheia, tão conturbada como a gente mostrou pra vocês. Acho que vale muito a pena. Buenos Aires é uma cidade deliciosa e, na minha opinião, vale demais. É uma prova que você pode colocar aí como meta para poder se organizar e vir fazer também. Pessoal, é muito importante também ressaltar que o que a gente fala aqui pra vocês é o que aconteceu de diferente, né? Assim, o que estava previsto porque aconteceu de diferente. A prova em si é muito boa, a organização é muito boa, são muitas pessoas, por isso que forma aquela fila imensa para pegar o kit. Mas assim, tudo que acontece extra a gente fala pra vocês. De resto, foi tudo muito bom, aconteceu tudo conforme planejado. Por isso que a gente não traz, porque não tem graça, digamos assim, contar pra vocês, né? Mas assim, realmente, na minha opinião, também vale a pena fazer Buenos Aires pelo menos uma vez, porque você conhece muitos pontos muito interessantes da cidade, que é uma cidade linda, é muito bom. Também vale muito a pena a viagem, porque aqui tem restaurantes incríveis, tem lugares, pontos turísticos também incríveis. Então, com certeza, eu recomendaria para vocês um dia fazer Buenos Aires, se tiverem oportunidade. Bom, pessoal, a respeito da prova, foi mais ou menos isso que a gente passou e que aconteceu com a gente aí. A gente gosta de compartilhar com vocês, porque sempre antes da gente procurar as provas que nós vamos correr, a gente gosta de ver review de todo mundo. Então, aqui nós estamos fazendo a nossa contribuição com a prova de Buenos Aires. Acredito que vai ter bastante vídeo, porque a gente achou bastante brasileiro correndo, então se um ou outro aí gravar conteúdo também, vocês vão ter mais opiniões. E da prova foi realmente isso aí. Time